Lula ignora o papel do Brasil de líder na América do Sul, ignora a pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela e entrega a Maduro carta branca para fazer o que quiser com a população da Venezuela e aos opositores. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista recente à Rede TV, reforçou seu distanciamento dos problemas internos da Venezuela e, em particular, do presidente Nicolás Maduro. Lula, que foi pressionado por diferentes lados, inclusive pelo governo dos Estados Unidos, para adotar uma postura firme sobre a situação venezuelana, afirmou que não cabe ao Brasil intervir nas questões do país vizinho e declarou enfaticamente que Maduro é um problema da Venezuela e não do Brasil. Essa declaração veio após o aumento das hostilidades entre os dois países, com uma série de provocações e acusações diretas do governo venezuelano ao Brasil e ao próprio Lula. Nos últimos meses, as relações entre Brasil e Venezuela passaram de uma diplomacia cordial para um clima de tensão e desentendimentos. Em maio de 2023, Lula havia recebido Maduro no Brasil com honras de chefe de Estado, em um momento que representava o fortalecimento dos laços diplomáticos entre os países. Na ocasião, Lula defendeu que Maduro deveria construir sua própria narrativa para a situação venezuelana, mostrando uma postura de apoio à autonomia de Maduro frente às críticas de outros países. Entretanto, a relação amistosa começou a se desgastar no início de 2024. Em janeiro, uma candidata da oposição ao regime venezuelano foi inabilitada e o Itamaraty expressou preocupação com o processo eleitoral, classificando a exclusão de candidatos opositores como uma ameaça à transparência e à democracia venezuelana. Essa declaração brasileira, que demonstrava uma postura crítica aos métodos eleitorais venezuelanos, não foi bem recebida pelo governo Maduro, que acusou o Brasil de interferência nos assuntos internos da Venezuela. Os desentendimentos se aprofundaram em julho de 2024, quando Maduro alegou publicamente que o sistema eleitoral brasileiro não é auditável, insinuando falta de legitimidade nas eleições do Brasil, sem apresentar provas. A declaração foi rebatida pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que afirmou que o sistema eleitoral brasileiro é completamente auditável e transparente, intensificando a tensão diplomática. Um dos episódios que elevou a tensão ao ponto máximo foi a decisão do Brasil de vetar a inclusão da Venezuela na lista de novos membros do BRICS, bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em outubro de 2024, o Brasil teria feito pressão para que a Venezuela e Nicarágua fossem excluídas da lista de países convidados, algo que o governo venezuelano classificou como uma agressão descarada e grosseira por parte do governo brasileiro. Maduro ainda afirmou que a decisão seria um reflexo de um ódio que Lula teria herdado do governo anterior, liderado por Jair Bolsonaro, que mantinha uma postura amplamente crítica ao regime de Maduro. Após o veto, a Venezuela voltou a criticar o Brasil de maneira aberta e direta. No fim de outubro, a polícia venezuelana fez uma publicação com uma imagem da bandeira do Brasil com a frase "Quem se mete com a Venezuela se dá mal", sugerindo que o Brasil deveria evitar qualquer tipo de interferência. Dias depois, o Itamaraty reagiu a essa publicação, classificando-a como ofensiva e criticando o tom das declarações venezuelanas. Em resposta, o governo de Maduro acusou o Brasil de promover uma agressão descarada e grosseira contra seu país e exigiu explicações de Lula sobre o veto no BRICS. Em uma tentativa de evitar um conflito direto e se distanciar ainda mais das acusações de Maduro, Lula declarou na entrevista que não cabe a ele interferir nos assuntos internos da Venezuela e que Maduro é um problema da Venezuela, não do Brasil. Ao longo da entrevista, Lula reforçou a ideia de que deve focar na resolução dos problemas internos do Brasil e que não tem interesse em alimentar conflitos com outros países, como Nicarágua e Venezuela. Eu aprendi que a gente tem que ter muito cuidado quando vai tratar de outros países e de outros presidentes, afirmou o presidente brasileiro, destacando que o povo venezuelano
é quem deve decidir o destino de Maduro. Lula também citou que, no passado, o Brasil acompanhou o processo eleitoral venezuelano, mas que não obteve respostas sobre a transparência da apuração, já que o governo venezuelano se recusou a apresentar provas do resultado, levando ao agravamento da desconfiança. A postura de Lula em relação à Venezuela não se restringe a uma questão regional, mas também está relacionada a pressões externas, principalmente dos Estados Unidos, que são críticos de longa data do governo Maduro e, em várias ocasiões, solicitaram que o Brasil adotasse uma postura mais dura contra o regime venezuelano. Mesmo sob pressões, Lula manteve sua postura, afirmando que prefere focar na estabilidade do Brasil e evitar envolvimentos diretos em questões que considera internas de outros países. O assessor especial para assuntos internacionais do governo brasileiro, Celso Amorim, comentou recentemente que o pragmatismo de Donald Trump, que retornou à presidência dos Estados Unidos, pode ter um impacto global positivo e abrir portas para que o Brasil negocie de forma mais tranquila. Essa visão sugere uma tentativa de buscar uma diplomacia neutra, sem abrir mão da soberania, mas também sem adotar confrontos diretos com países vizinhos ou grandes potências. A postura de Lula em relação a Maduro e a Venezuela revela uma mudança de estratégia do Brasil em sua política externa, abrindo mão de uma postura de liderança ativa na América do Sul, em troca de uma posição mais contida e focada em assuntos internos. Esse posicionamento de não intervenção se reflete na tentativa de preservar a neutralidade diante das pressões internacionais e das ameaças de Maduro, enquanto o Brasil busca afirmar sua soberania e independência política. Por outro lado, a ausência de uma postura mais forte pode ser interpretada como uma perda de protagonismo do Brasil na região, deixando um espaço para que outras nações, possivelmente com interesses distintos, influenciem diretamente no cenário sul-americano. A decisão de Lula de não confrontar Maduro diretamente também pode indicar uma estratégia para evitar conflitos de longo prazo, mas isso gera um dilema diplomático. Até que ponto essa posição de distanciamento ajudará o Brasil a manter sua influência e respeitabilidade no continente? O risco é que essa postura de não intervenção acabe minando a capacidade do Brasil de atuar como uma potência estabilizadora na América do Sul, abrindo precedentes para que governos com pouca transparência, como o de Maduro, avancem sem oposição significativa. Em última análise, a estratégia de Lula é um jogo de equilíbrio entre manter a paz diplomática e não ceder a pressões internas ou externas, mas sua eficácia a longo prazo ainda será testada. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações.